pessoal, meu nome é Jaque Gama, eu sou colunista do Soteroprosa, estudante de letras, graduando em letras, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação da pessoa com deficiência, e hoje estamos com Luciane e com Gabriel, eles vão falar um pouquinho sobre eles. Boa tarde, gente. Oi, meu nome é Luciane, eu sou pedagoga, especialista em educação inclusiva, trabalho há 9 anos com reforço escolar e sou uma pessoa com deficiência. Eu nasci com uma má formação da minha coluna vertebral, chamada mielomeningocele, e por isso eu sou cadeirante, né? E eu também trabalho como palestrante, como consultora de inclusão da pessoa com deficiência física, através de palestras e assessoria e inclusão da pessoa com deficiência. Então, sou Gabriel Matias, vou fazer 30 anos agora em outubro. Tenho deficiência física, tive paralisia cerebral quando eu nasci. Sou jornalista, fiz um podcast, né, na época da faculdade de estágio, que é o Deficiente Eficiente. Foi um projetinho de estágio mesmo. Queria falar sobre o deficiente na sociedade, mas uma integração maior. E fez um relativo sucesso que até me surpreendeu, assim, né? Quando me sugeriram um formato, porque sempre me ligaram a deficiência, o que eu penso, eu nunca achei que eu tivesse tanto peso, assim, né? Porque eu sempre tentei agir com naturalidade. E aí foi um relativo sucesso, gostei, que eu acho que a qualidade do debate, né? E agora, atualmente trabalho com publicidade, numa agência de publicidade. Para mim está sendo legal, porque eu não nasci para vender. Então, mas como está na comunicação, isso existe, né? Então, estou contente, estou querendo discutir esses temas aí. Bom, no Soteroprosa eu fiz um texto falando sobre capacitismo, né, que eu conheci a tema através de uma amiga minha, Amanda, que é uma colega minha lá do curso de letras. E a gente tem discutido um pouco isso aqui na plataforma, né, no Soteroprosa. A gente tem aqui o canal do YouTube, o Instagram e o site, né, o soteroprosa.com. Então, quem estiver assistindo o vídeo, por favor, vão lá nessas plataformas, curta aí, comente, participe do nosso debate. E aí, como eu tinha até comentado com o Gabriel em outra oportunidade, tive alguns colegas deficientes, né, ao longo da minha jornada de educação, né. Eu estudei numa escola particular aqui de Salvador e não tinha, por exemplo, elevador, não tinha muitas rampas na escola, então não era escola adaptada, por exemplo, para receber uma pessoa cadeirante. Entretanto, tive colegas com autismo, com outros tipos de deficiência intelectual também. E na faculdade, na UFBA, né, agora que eu estudo, conheço a Amanda, conheço alguns colegas que possuem alguma deficiência, e eu estudei, apesar de ter trancado o curso, Direito na Católica, né, 4 semestres. E lá tinha um grupo de apoio que tem na UFBA também, para pessoas com deficiência. Tive um colega cego, na verdade foi o primeiro colega cego que eu tive, e ainda mais um curso de Direito, que tem muita leitura, e eu sentia, por exemplo, que atrasava muito o material dele, né? O material adaptado, então, mas acabava que ele estudava por videoaulas, gravava as aulas, né, por áudio. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que os locais, apesar de falarem em inclusão, e aí que é a primeira pergunta para vocês, até que ponto essa inclusão existe, né, nesse ambiente educacional, tanto na educação básica, quanto no ambiente acadêmico, né, da graduação, da pós-graduação, enfim. Eu acredito que o que exista muito ainda é a confusão entre inclusão e integração. As pessoas com deficiência estão integradas, mas, infelizmente, ainda há pouca inclusão de fato. Tem até uma frase que eu gosto muito de usar,
diz o seguinte: integração é chamar para o baile, e inclusão é chamar para dançar. Então, não adianta uma pessoa com deficiência estar numa sala de aula se ele não tem condições de acessar todos os níveis de ensino, né? Ele precisa aprender, ele precisa ter condições de participar das atividades. E isso aconteceu muito comigo, né? Em todas as escolas que eu estudei, não havia acessibilidade. Então, eu entrava na sala, eu participava de todas as atividades pedagógicas, porque eu não tenho nenhum comprometimento, né, na cognição, mas eu não participava de atividades lúdicas, eu não participava de educação física, e isso foi a minha vida escolar inteira, até a faculdade. Quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu também enfrentei essa dificuldade, só que um pouco mais consciente, e eu consegui, né, claro, lutar pelos meus direitos de forma mais consciente, mas na escola eu não tive. Então, eu acho que ainda há muita integração e pouca inclusão. É preciso criar meios de fazer com que as pessoas com deficiência participem de todas as atividades escolares, educativas, e não só estejam ali na sala de aula integradas, né? Isso não basta. Eu acho que essa questão da inclusão é interessante, porque acho que começa na família, né, primeiramente, as dificuldades, tudo mais, começa na família, e depois na escola. Então, eu acho não, tenho certeza, que isso depende muito do estado e da cidade, né? Primeiramente, aqui eu acho que avançou muito onde eu moro, porque eu sou de 90, mais ou menos 95, até 2009, não existia escola adaptada. Então, na minha concepção é que eu não consigo separar o que eu vi os outros passarem com o que eu passei, né? Então, assim, para mim, particularmente, era terrível. O ambiente escolar era terrível, porque eu não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. E sempre era muito aquilo lá, se tem uma deficiência física, você é retardado mental, você tem um problema cognitivo. Então, eram dois problemas. O meu problema físico e até onde as pessoas achavam que eu ia, né? Então, eu estudei muita classe especial, a alfabetização foi tardia, a minha alfabetização mesmo foi com 11 anos, né? Passava muito tempo em casa, porque o refúgio era em casa eu tinha banheiro, em casa eu circulava. Então, e não achava a escola importante, porque a escola, para mim, era um objeto que me trazia dor, né? Então, eu queria me afastar daquele objeto. Então, toda a potencialidade de uma criança, ela vai embora, né? Hoje, eu sofro o reflexo dessa alfabetização tardia, por exemplo, e eu sou jornalista. Então, eu tenho que estar consultando materiais de português praticamente em tudo que eu vou fazer, principalmente ortografia, né? Porque falta, você percebe. Então, além da vontade pública, além da vontade da família, eu acho que tem a ver com estrutura escolar, né? Hoje, aqui, onde eu estou morando, que é São Caetano do Sul, parece que tem nas escolas públicas, municipais, acompanhantes desses cadeirantes. Na faculdade, eu posso dizer que a gente tinha um núcleo de acessibilidade e a universidade era municipal aqui, né? Então, você tinha um apoio. Mas, assim, falando da questão de fora, assim, do outro, convivência mesmo, tinha muito preconceito e discriminação, né? A criança às vezes não brincava com você porque você não jogava bola, né? E hoje é interessante porque, assim, eu era anti-escola, né? E hoje, com quase 30 anos, eu sou o maior nerd que existe, né? Assim, o que me salvou foi o conhecimento. Então, para não ficar muito longo, eu acho que não é resposta você deixar a criança sem um apoio. Às vezes, as necessidades estão no aprendizado, né? Então, é muito interessante isso, né? Muito...
Se eu for comparar o Gabriel de hoje com o Gabriel dos anos 2000, é outra pessoa, não é aquela mesma criança. É interessante, depende da oportunidade, né? Sim, acho que essas questões, elas estão muito envolvidas também com, como você trouxe, nessa questão do lugar também que a pessoa está, que a pessoa mora, a classe social dela. Eu acho que tudo isso vai implicar, sim, numa melhor qualidade de vida, né? E aí, quando vocês trazem essa questão da experiência, né, do não estar em atividades lúdicas, por exemplo, de não estar na educação física, do não jogar bola, e aí a gente pensa o quanto isso faz parte da integração do ser humano, né? Porque ali dentro da sala de aula, basicamente, e aí isso cabe para todos os alunos, você tem que voltar sua atenção para o conteúdo, né? Que é aquele conteúdo ali que também a gente sabe que tem suas falhas no sentido de cumprir um cronograma também para um vestibular e tudo mais, mas falta essa questão do espaço lúdico, né? Do como conseguir essa inclusão de fato, né? Não apenas a integração, como a Luciane traz, né? E aí penso que, apesar das coisas também terem avançado em certa medida, existem, e aí também é até uma coisa bem polêmica, né? Por exemplo, separar alunos com deficiência, colocar em uma turma especial, tipo, até que ponto também isso é eficaz, né? E aí eu gostaria de saber também a opinião de vocês sobre isso, mas já indo também para um outro caminho. Na verdade, essa questão de separar as pessoas com deficiência vai totalmente de encontro à ideia de inclusão, né? Porque, assim, é preciso existir a convivência com a diversidade para que a inclusão aconteça. Então, claro que existem casos, né, deficiências que precisam de apoio especializado, mas é preciso criar meios para que esse apoio seja dado dentro da sala de aula regular, né? E porque segregar só vai aumentar a exclusão. Não tem como a gente falar de inclusão falando de segregação. Então, tem que ser dentro da sala de aula, né? A escola precisa se reinventar. Eu não estou aqui dizendo que é um processo simples, é um processo complicado, principalmente no quesito deficiência intelectual, né? Porque mexe diretamente com o pedagógico. Então, assim, não é simplesmente fazer uma reforma na escola, uma reforma física. É preciso fazer uma reforma estrutural, curricular, para que todas as deficiências sejam realmente incluídas, né? E dentro da sala de aula, com toda a diversidade. É preciso trabalhar a diversidade de uma forma que todos participem, sem exclusão nenhuma. Sim. Você sabe que é interessante ouvir falar isso, porque quando eu entrei na adolescência com 13 anos, e naquela loucura de você ter que mostrar para as pessoas que você é capaz, né? Com 13 anos eu voltei para uma classe especial, e engraçado que foi o período, acho que um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu sabendo que eu ia ter que sair dali, que eu ia ter que ir para uma classe normal, já tinha ideia do que eu ia fazer, da faculdade que eu queria. Mas foi um dos períodos mais felizes da minha vida, porque era justamente, não sei se hoje tem, porque a gente pode discutir um pouco dessa questão do tempo, né? Quanto que a gente melhorou como ser humano, como sociedade ou não. Mas naquela época, a gente era praticamente desarmado, todo mundo tinha problema ali, todo mundo sabia que cada deficiência era uma deficiência e todo mundo se respeitava, era uma delícia, né? Eu sentava para brincar, nunca esqueço, eu chamava Fernanda. Era uma menina, ela era japonesa mesmo, e ela tinha deficiência intelectual. E às vezes ela era até agressiva. Então, meio que deixava ela de canto. Mas ela não sei porque se ela identificou comigo, foi com a minha cara.
Eu tinha que todo dia sentar com ela para brincar com ela. E foi um processo de amor tão grande que era como se fosse minha irmã, sabe? Então, assim, eu entendo isso que a Lu falou, acho fundamental, só que eu acho que também dependendo, assim, como ela também disse, eu acho que dependendo da sua deficiência, acho que precisa desse acolhimento. Não é uma separação, eu acho que é um preparo a mais. Essa classe, vamos dizer assim, né, especial, não gosto muito de usar, mas para simplificar, acho que é a melhor forma. E para preparar, ou até preparar o estudo, ou até para ser um pouco melhor, né? A questão de humanidade mesmo, porque eles não podem sofrer mais do que eles sofrem, né? Não sei para os outros, mas para mim foi o período mais feliz, um dos mais felizes da adolescência, né? Que nunca foi com pessoas normais. Eu acho isso muito engraçado, né? Você sabe que a minha, eu quero fazer uma segunda graduação em psicologia, para justamente ajudar crianças com deficiência a formar a psique, uma psique melhor. E para mim era um caso de estudo. Como que, assim, eu sempre fui perfeito, digamos assim, como que eu podia ser feliz naquele sentido pleno mesmo, né? É, coisa que com os normais eu nunca fui. Engraçado isso. Eu achei muito interessante, né, isso que você traz, e eu fiz a pergunta exatamente por isso, né? É, pensando nessa questão mesmo da qualidade de vida, né? Porque a questão da diferença, né? Que é o que a Lu traz. E isso vale para tudo, né? Para raça, para diferença de gênero, de sexualidade. Então, cada um tem seu grupo também, né? De se identificar. Eu me identifico mais com fulano. Mas é isso. Mas também quem não se identifica com aquilo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, eu acredito que ela vai olhar com curiosidade um deficiente, ou ela vai isolar, né? E isso eu via muito também. Sim. Ou então, de fato, vai ter o preconceito, né? E, ao mesmo tempo, aí vira essa ambiguidade que vocês dois trazem, né? A Lu traz a perspectiva aí do não segregar, né? Essa perspectiva a depender também da situação, cada contexto é um contexto. E você traz a situação de felicidade por estar com os seus, né? Por estar ali naquela comunidade também. E aí eu sinto, e aí voltando até mais para a pedagogia, eu sinto que o que tem faltado, e o Gabriel também traz uma coisa interessante, a Lu e o Gabriel trazem duas coisas interessantes, é você ter profissionais também na escola, e aí já que a gente está falando de educação, deficientes, né? E eu acho assim, eu, por exemplo, eu nunca tive um professor deficiente. Então, como é também que você vai pensar uma escola, ou vai pensar uma psicologia, ou vai pensar o que seja, né? Sem um profissional deficiente. E aí eu até penso nessa questão de, por exemplo, a questão do próprio esporte, né, que vocês trouxeram. A gente sabe que tem atletas paralímpicos aí, tem pessoas aí super preparadas. Por que também você não pode ter um professor com deficiência para pensar como seriam esses jogos? Então, era isso que eu gostaria de provocar também, esse debate aí com vocês. Eu acho que assim, a inclusão se faz com a diversidade, né? Eu acredito muito nisso. E é como você falou, eu acho que a escola precisa ter profissionais preparados para acolher essa diversidade, não só relacionada à deficiência, a diversidade como um todo. E a gente não vê muito isso, né? Profissionais preparados para lidar com a diferença. Por quê? Para que a gente desmistifique essa ideia do normal, né? Que a gente ainda existe muito isso, essa ideia do que é normal. A deficiência não é normal. Existe a classe normal, existe as pessoas normais, existe aqueles que têm deficiência, como se a gente não fosse normal. Existe a classe especial e a classe normal. Então, assim, o ideal, para mim, no caso, em relação à inclusão, é que realmente exista essa junção para que exista a inclusão.
É claro que precisa do apoio, muitas deficiências eu acho que necessitam sim de apoio, mas no meu caso, por exemplo, eu fui mandada para uma classe especial a primeira classe que eu estudei, a primeira escola que eu estudei, foi uma escola especial. E aquilo só fez me privar mais, assim. Eu já não tinha consciência da minha deficiência, me achava muito diferente de todo mundo, e aquilo só fez aumentar esse sentimento, né, de que eu era muito diferente, de que eu não ia conseguir lidar com outras pessoas, que eu nunca ia conseguir me relacionar com outras pessoas que não tivessem alguma deficiência. E isso é ruim, né? Porque, assim, o mundo está aí, a diversidade está aí. E a gente precisa saber lidar com toda essa diversidade. Sejamos nós, pessoas com deficiência, como também as outras pessoas que não têm deficiência. Então, assim, aquilo me prejudicou, né, um pouco. E aí os profissionais até foram percebendo que aquela classe não era para mim, que eu não estava me desenvolvendo bem ali, e me passaram para uma classe regular. E aquilo foi muito bom para mim, né? Hoje, assim, eu conheço poucas pessoas com deficiência, eu conheço mais pessoas que não têm deficiência, mas eu me orgulho de dizer que foi muito bom, porque, assim, apesar de eu enfrentar dificuldades, eu aprendi a lidar com a minha deficiência de uma forma diferente, convivendo com pessoas que não têm deficiência. Talvez se eu convivesse só com pessoas com deficiência, eu não lidasse dessa forma que eu lido hoje, né? Me relacionando com outras pessoas, acolhendo essa diversidade, tanto a minha como a dos demais, né? Eu queria fazer duas provocações aqui, trazer aqui. Eu acho, primeiro, porque para mim foi muito feliz ver a Lu, né? Uma mulher deficiente que está na escola. Eu acho isso muito representativo, né? Assim, você se vê, né? Porque assim, eu nunca vi, hoje sim, mas na época, quando eu era criança, quando eu quis fazer jornalismo, eu não tinha um jornalista deficiente, né? Eu não tinha alguém na família. Então, assim, foi muito na minha cabeça, foi muito uma construção minha. E ver um profissional que se dedique e é deficiente, ainda mais mulher, né? Porque a gente sabe o que a mulher passa, né? Aí que tá. Porque eu não sei se é papel da escola, mas acho que a gente teria que mostrar como que a vida funciona. Porque acho que a gente está muito preocupado com o acolher. Só que quando sai para fora da escola, não é bem assim, né? A vida não se resume àquelas 4 horas. Então, eu acho a discussão do podcast foi um pouco nesse sentido, que não termina ali. Parece que a criança vai ficar ali, que ela vai ficar bonitinha, que ela vai ter o acolhimento dos colegas. Não é. A gente tem que preparar, assim, tem que ser um pacto com os professores, a família, a escola, porque aquela criança vai crescer, né? Ela vai se deparar com o seu problema, né? Que o problema não são os outros. A gente até acha que é, mas o problema muitas vezes está com a gente dentro de casa, no espelho. Não porque a gente se sinta diferente, mas porque a gente se vê diferente. Isso nos faz falta. Então, a escola precisa ser, não sei se é justo, né? Mas precisava ser um espelho de melhor, porque assim, eu via na faculdade muitos deficientes que estudavam, muitos não, viu? Muitos 5, 3 pessoas. E a vida deles se resumia à faculdade. Eles não tinham felicidade de sair. Ah, eu vou me formar. Ai, que pena, eu saí da faculdade. Meu mundo acabou. Então a gente precisa pensar um pouco nisso. E uma outra coisa que eu queria discutir com vocês, até em outras ocasiões de vocês, desse tema, que eu acho muito importante a gente colocar. Eu entendo, apesar de eu entender, eu não concordo, mas eu entendo por que a vida do deficiente é tão difícil. A discriminação, eu entendo isso. Porque é uma demanda, você precisa de um estado que esteja preparado, você precisa de uma cidade que esteja preparada e uma escola que esteja preparada. E as pessoas nunca estão. Então, eu entendo a discriminação e preconceito, ainda mais porque eu estudei um pouco de psicologia.
eu consigo entender. Agora, outros problemas sociais eu não consigo entender, como, por exemplo, por que as mulheres ganham menos? Eu não consigo entender. Ou por que, por exemplo, o negro é discriminado de uma forma tão grande? Eu não consigo entender. São coisas que eu acho que nós poderíamos avançar mais como sociedade, nós não, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se a gente não consegue olhar as pessoas como elas são, no seu âmbito normal, entre aspas, por exemplo, uma mulher, por que ela ganha menos? O negro, por que ele é tão discriminado? Ou por que eu tenho que me importar com sua sexualidade, que está muito hoje em dia, né? As pessoas se preocupando com o que as pessoas dão. Se a gente não consegue atentar com isso, como que a gente vai dar uma qualidade de vida para quem realmente precisa? Porque a gente vai ter que olhar, por exemplo, a Lu acho que pode falar melhor que eu, coisas que estão fazendo. A gente precisa olhar para as múltiplas deficiências, né? Uma deficiência não é um padrão, né? Então é um surdo, é um cadeirante. Então, assim, como que a gente vai olhar para um todo se a gente discrimina até quem é parecido com a gente? Então, é isso. Eu concordo com o que Gabriel falou, né? Que a gente precisa olhar para toda a diversidade, não só para a deficiência, mas eu também não concordo com um ponto de que, assim, eu não entendo também, assim, na verdade, eu não entendo discriminação de nenhuma forma. E, assim, as pessoas com deficiência, eu não entendo, até hoje, eu não entendo por que são discriminadas, assim, eu não me coloco nessa posição de entender o porquê. Não existe um porquê. Eu acho que o porquê está muito ligado à falta do ser humano de conseguir lidar com a diversidade, seja no racismo, seja no capacitismo, seja no machismo. Eu acho que está ligado a isso. E não se encaixa no meu entendimento, né, ainda, essa falta de condições de respeitar a diversidade. Eu não consigo entender. Eu acho que a deficiência, as pessoas. Antigamente eu pensava muito assim, é porque eu sou muito diferente, então as pessoas me olham dessa forma porque eu sou diferente. Então era como se eu colocasse em mim a culpa por aquelas pessoas estarem me vendo de uma forma preconceituosa. Mas hoje em dia eu já não coloco, não é minha, é a sociedade. O problema não está em mim, está na sociedade. A sociedade é uma frase que diz assim muito interessante, que diz que assim, a deficiência não está na pessoa. A gente vive uma condição de deficiência porque a sociedade é deficiente, ela não está preparada para acolher a toda, né? Porque se tivesse acessibilidade, se tivesse todo mundo soubesse falar em Libras, se a gente tivesse Braille, as pessoas com deficiência não iam viver em desigualdade. Então, eu não consigo aceitar e entender essa discriminação em relação à deficiência, porque faz parte dessa falta de condição do ser humano, que ainda precisa aprender a respeitar a diferença, né? Eu acho interessante trazer esse ponto aqui para a discussão, foi muito interessante, viu? Muito bom mesmo. É bem legal mesmo essa perspectiva, e aí eu penso muito naquele debate, né, do normal e patológico que o Canguilhem ele traz. O próprio Foucault também ele discute isso em Microfísica do Poder, em alguns dos textos dele. E a gente percebe, querendo ou não, é uma questão aí também de história, tanto relacionada ao deficiente, quanto à mulher, com o negro. Tem toda uma questão de colocado em espaços marginalizados, de exclusão, de exploração, né, também, e subalternizar o outro, né, e eu acho que isso a gente continua fazendo hoje em dia, talvez de outras formas, talvez não tão violento quanto antes, também não sei se posso dizer isso, mas a gente continua fazendo assim, isso. Desculpa, é só uma coisa que você falou interessante, que eu me lembrei, assim, a gente fala muito do racismo, né, estrutural, assim, que o racismo está tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes nós, pessoas negras, nos sentimos inferiores às pessoas brancas, né? Eu digo nós, mas assim, Sim. existe isso de as pessoas negras
Quanto as mulheres negras passaram um tempo tentando parecer com as mulheres brancas, e até hoje existe isso. Da mesma forma, acontece com o capacitismo, né? Muitas pessoas com deficiência se acham incapazes, inferiores. A gente não, eu não vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui com a minha turma, né, digamos, para não ter que enfrentar aquela ali, aquele olhar preconceituoso, aquela pessoa ali que vai me ver de uma forma diferente. Então, eu só vou ter relações com pessoas que são pessoas com deficiência também. E isso é muito prejudicial, porque enraiza nas próprias pessoas que são vítimas dessa situação, né? Então, é muito importante desconstruir esse preconceito, essa discriminação, para que as novas gerações consigam. E aí vem a importância da escola, né? Na escola, muitas vezes, como o Gabriel falou, é óbvio que a nossa vida não se resume às 4 horas que a gente passa na escola, mas a escola tem um papel formador muito importante, né? É muito importante esse papel da escola. Na escola a gente aprende muito, é muito da nossa personalidade formada na escola. As nossas primeiras relações fora da família geralmente acontecem na escola. Então, assim, a gente precisa quebrar isso desde o início, né? Na base, que começa com a família, mas muitas vezes a família não tem condições. Então, assim, a escola acaba exercendo esse papel, como foi no meu caso. E é muito importante a gente desmistificar essa ideia de que as pessoas com deficiência são os anormais que Sim. precisam, né, ficar ali separados dos normais para que não gere um constrangimento, para que não gere uma situação difícil tanto para a gente quanto para aquelas pessoas. E, na verdade, o local que precisa estar preparado para a gente. Não é a gente que precisa se adaptar, que precisa se preparar. São os locais, é a sociedade que precisa estar preparada para a gente. Temos esse direito como cidadãos. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, Gabriela. A gente já tem 1 minuto. O Gabriel não vai nem responder, me desculpe, viu, Gabi? Mas foi muito boa a presença de vocês dois. Acho que a gente vai conseguir vencer isso, né, como sociedade. Eu mesmo, que sou uma pessoa que não tem deficiência, acho que a gente que não tem deficiência tem que também se colocar nesse lugar do outro. Bom, gente, vou encerrar então aqui a gravação. Quem tiver assistido o vídeo, curta aí o canal do Soteroprosa, compartilhe, comente, vamos fomentar aí debates bacanas.